Oi meninas, oi Rê, oi Jaque. Espero que o domingo de vocês esteja sendo de muito descanso, porque aqui a gente já está deixando tudo pronto para a semana de vocês. Bom, antes de começar a mostrar qual é a atividade que nós temos aí preparada para essa semana, eu quero falar para vocês que março para a gente aqui na Educa Pro é o março do sentir, escrever e agir. Este mês, nós vamos trabalhar a consciência dos nossos alunos em 3 níveis. O que eu sinto através do projeto bimestral socioemocional, Sentindo Juntos, o que eu conto a partir das produções textuais com relato pessoal e através de uma nova atividade que vamos utilizar esta semana numa aula de geografia, como eu cuido através das mudanças climáticas. Afinal, nós estamos nos aproximando do Dia Internacional de Conscientização das Mudanças Climáticas e preparamos uma aula de geografia, de ciências e letramento crítico maravilhosa para vocês. Mas vamos por etapas, então vamos lá para o Sentindo Juntos, né? No Sentindo Juntos, nós estamos na semana 3. Deixa eu ver aqui, a semana 3, eu acho que é esse aqui, é o mapa do personagem. Deixa eu ver, gente. É esse aqui, o mapa do personagem. Essa é a regulação emocional, semana 6. Semana 6, não, eu tô na semana 6. Então vamos voltar. Semana 3, esse aqui. Mapa do personagem. Qual é o objetivo dessa semana? O objetivo dessa semana é, através da leitura, que os nossos alunos consigam identificar, reconhecer emoções nos personagens. Por quê, Simone? Porque a partir da leitura e desse reconhecimento de emoções nos personagens, eu consigo também reconhecer emoções em mim que talvez estivesse difícil de reconhecer, de identificar, de nomear. Então, a partir de uma leitura, pode ser qualquer livro, a gente vai sempre trabalhar essa semana com 3 palavras para nortear esse entendimento e reconhecimento de emoções, que é a causa, a emoção e a consequência. Então, durante a leitura, vamos pegar, por exemplo, o livro Pedro Menino do Mar, que foi o que eu fiz com os meus alunos, a Natara também, além de outros livros que nós trabalhamos também, mas o foco aqui hoje vai ser Pedro Menino do Mar. Durante essa narrativa, o Pedro ele vai sentir diferentes emoções, não só o Pedro como os outros personagens. Mas nós vamos focar aqui no medo que que surge no Pedro em um determinado momento da história, quando ele está no mar com o pai pescando e de repente o mar começa a mudar. O mar começa a ficar mais revolto, o vento começa a surgir e anuncia-se então ali uma tempestade. O que nós vamos trabalhar com os nossos alunos nesse momento? As 3 palavras. Então, nós vamos identificar, gente, qual é a emoção que a gente conseguiu identificar aqui? O medo. O que causou esse medo no Pedro? O que causa o medo no Pedro é o início de uma tempestade. E quais são as consequências que essa emoção traz para o Pedro? Como ele reage? Né? Quais são as expressões faciais, físicas, comportamentais que a gente consegue ver nessa narrativa? Ou às vezes não aparece isso explicitamente, mas como nós podemos deduzir a partir do que estamos lendo, qual seria a consequência para essa emoção? Então o Pedro poderia começar a chorar, o Pedro poderia se encolher num canto do barco, o Pedro poderia agarrar as pernas do pai. Então essas são as consequências relacionadas àquela emoção que eu estou sentindo por causa de uma determinada situação. Então, a partir desse momento que eu faço a leitura e eu consigo estabelecer essa roda de conversa e reconhecimento de emoções com os nossos alunos, agora eu vou partir para a atividade, que é o mapa emocional do aluno, que é essa que aparece aqui na tela para vocês. Então, aqui eu vou identificar o nome do livro, qual é o personagem que nós estamos analisando, qual é o trecho da história que nós estamos observando, um desenho, e aí eu vou construir aqui nesse espaço esse desenho, um mapinha mesmo. Então, ali eu vou desenhar qual é a emoção que eu estou observando. É o medo do Pedro. Então, aqui eu vou desenhar o medo, o Pedro, e o que causou esse medo no Pedro? Nossa, foi a tempestade se aproximando. Então, aqui a gente vai desenhar
e escrever uma frase aqui, uma palavra, tempestade. E qual foi a consequência? O Pedro se abaixou no canto do barco e ali ele começou a chorar por causa do medo. Então, esse mapa é de fato mapear essas emoções que eu tô tendo naquele momento. E aí ele vai aqui no finalzinho mostrar para a gente em qual região do nosso gráfico, né, das emoções, o Pedro estaria. Ele estaria com uma alta energia e uma agradabilidade, ou ele estaria com uma alta energia, mas ele estaria com uma sensação desagradável? Ou será que ele estaria com uma baixa energia mas ele estaria agradável? Ou será que ele estaria com uma baixa energia e uma sensação de desagradabilidade? Então, isso vai fortalecendo o trabalho que nós temos realizado diariamente com o gráfico das emoções. Então, esse é o Sentindo Juntos. Pegando um link em falar sobre situações que nos levam a refletir sobre memória, sobre coisas que já aconteceram na nossa vida, nós temos a produção textual. Produção textual dessa semana é a escrita coletiva a partir de um trechinho do livro Meu Pé de Laranja Lima. Então, ali a gente vai trabalhar quais são as características principais, que é esse marcador temporal definido, esse local definido. A partir do marcador temporal e do local, eu já posso ir caminhando também para essa parte do texto ser narrado sempre em primeira pessoa e verbos conjugados no passado, e vou mostrando para os meus alunos como que é esse roteiro, o que eu preciso apresentar no primeiro parágrafo, como eu vou desenvolver esse relato pessoal e como eu vou finalizar com uma reflexão sobre aquele momento, aquela memória que foi narrada. Então, junto com você, sendo professora escriba dos alunos, nós vamos reescrever esse trecho do Meu Pé de Laranja Lima, que eu separei para vocês na atividade. E, além disso, nós temos uma aula de geografia sensacional para vocês. Mas a aula de geografia, eu vou gravar um outro vídeo agora, porque eu quero mostrar com mais detalhes cada uma das atividades que eu separei para vocês. Vamos lá?